Fala galera, vamos responder aqui a questão de número 161 do nosso simulado, que diz o seguinte: em uma cidade existem 8 farmácias de um mesmo grupo, tá? Que anuncia abrir o público às 8 horas da manhã. Porém, isso nem sempre acontece em todas as filiais. As farmácias funcionam de modo independente. A probabilidade de ela abrir antes de 8 horas é de 1/6. A de abrir depois de 8 horas é o quê? 1/3. Em um determinado dia, o fiscal decidiu nas câmaras, verificar o horário em que cada uma das filiais iniciou suas atividades. Qual é a probabilidade de que este fiscal tenha observado que exatamente 4 farmácias abriram às 8 horas e exatamente 3 abriram depois das 8 horas? Então, bora pensar assim. Vou colocar aqui, 8 farmácias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que ele quer que aconteça? Ele quer que exatamente 4 farmácias abram às 8 horas. Observe que aqui, antes de 8 horas, a probabilidade é de 1/6. Depois de 8 horas, é de 1/3. Mas ele quer exatamente às 8. Então, o que pode acontecer? Ela pode abrir exatamente às 8, ou então não abrir exatamente às 8. Então, só existe uma chance de quê? 2. Então, essa probabilidade é de quê? 1/2. Mas isso é da primeira farmácia abrir exatamente às 8. Então, bora botar aqui, às 8 horas. Uma segunda farmácia às 8 horas. 1/2 de novo. Exatamente às 8 horas. 1/2 novamente. Exatamente às 8 horas. 1/2 novamente. Então, quando eu escrever assim, o 8, é porque está abrindo exatamente às 8. Agora, nós vamos analisar o que ele pede também. Ele quer que abra 3 depois das 8. Depois das 8 é 1/3. Então, nós vamos botar aqui, mais de 8 horas, mais de 8 horas e mais de 8 horas. Então, ele já dá com essa probabilidade aí de que, é de 1/3. Então, eu vou botar aqui 1/3 para cada uma. São eventos independentes, né? E, por fim, você vai ter que ter o quê? Uma farmácia que abra o quê? Com valor menor do que 8 horas, mais cedo. E ele disse que antes de 8 horas é de quanto? 1/6. Então, o que você deve fazer? Você deve multiplicar todas essas probabilidades, mas não é obrigado a acontecer exatamente nessa ordem. Então, depois disso tudo, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer uma permutação entre todas as farmácias, que são o quê? 8. Mas nós temos o quê aqui? 4 com os horários iguais, 3 com outro horário igual e apenas uma com um horário igual. Essa permutação aqui, ela é dada como? Como uma permutação com repetição, que é como? 8 fatorial dividido por quem? 4 fatorial vezes 3 fatorial vezes 1 fatorial. Se você desenvolver essa continha aqui, certo? Você vai encontrar um número até razoavelmente não tão grande. Mas como você quer olhar para as alternativas e ele está em forma de potência, então você tem que dar uma ajeitada. Então, multiplicando todo mundo aqui, esse 8 fatorial, eu posso escrever ele como sendo quem? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. E ele cancela com esse 4 aqui já. O 3 fatorial é 6. Então, esse 6 cancela com esse 6. E 1 fatorial é 1. Só que esses outros você vai ter que multiplicar. Então, aqui vai dar quanto? Vai dar, olha aí, 1/2 elevado a 4. Então, fica 1/2 elevado, 1 sobre 2 elevado a 4. Aqui fica quanto? 1/3 elevado a 3. Então, fica 1/3 elevado a 3. Então, eu posso escrever assim, 1 vezes 3 ao cubo, porque 1 elevado a qualquer número, inteiro positivo vai dar ele mesmo. E sobrou aqui ainda 1/6, Então, observe que dá para tentar ainda simplificar algumas coisas. Então, se eu analisar bem, o que vai acontecer? 2 elevado a 4 eu posso escrever com
2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, e eu posso cancelar aqui, ó. 1, 2, 3, que dá 8, com esse 8 aqui. Então, o meu numerador sobraria quanto? 35. E o denominador sobraria quem? 2, e esse 6 é 2 vezes 3, né? Então, aqui ficaria quanto, ó? Esse 2 com esse 2 aqui, ó, daria 4, e 3 ao cubo com 3 daria 3 elevado a 4. Então, a minha resposta ficaria quanto? 35 dividido por 3 elevado a 4, vezes 4, o gabarito fica sendo a letra D de dado.